turminha do sexto. E aí, descansaram? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho. E agora, né, voltando com tudo para as nossas aulas. Então, volto às aulas. Eu sou professora de geografia, né? Para quem não me conhece ainda, mas eu acredito que todo mundo já me conhece. Sou professora Isana. Então, a aula de hoje vai ser da página 37 até a página 48. Então, minha gente, acabou a moleza acabou. Boa volta às aulas, né? Para todos vocês que estão aí. Então, eu espero que vocês voltem com compromisso, com responsabilidade, com segurança, certo? Com força, com dedicação para alcançar todos os seus objetivos. Porque quem quer, corre atrás, vai e faz. Então, a hora é agora, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, certo? Então, a hora de estudar, nós devemos fazer o quê? Pegar o material, pegar o livro, pegar o lápis, pegar a caneta, tudo direitinho aí. Colocar em um local legal, certo? Que você fique sentadinho, né? Coloque aí na cozinha, na mesa, o material e vá acompanhando, né, a aula de geografia aí com todo o compromisso que vocês alcançam o seu sucesso. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar aí da página 48. Peraí que meu slide, calma aí, viu? Tem um probleminha aqui no slide, calma. Deixa eu tirar essa tarja, pronto. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as características gerais do planeta Terra, aí na página 48. Podem abrindo aí o livro de vocês, na página 48. Então, a Terra está localizada no sistema solar entre os planetas Vênus e Marte. É o terceiro planeta mais próximo do Sol, certo? E o quinto maior desse sistema. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esses satélites, né? Sobre os satélites artificiais, sobre os planetas, né? Então, na aula de hoje, vamos um pouquinho, né, compreender essa estrutura, essa questão aí, né, de como aconteceu, compreender um pouco sobre a Terra, certo? Então, a Terra é um corpo de formato similar ou esférico. Então, a Terra não é tipo uma bola, não é só uma bola. Ela, nos seus polos, ela é achatada. Então, por isso, chama formato esférico, porque ela é achatada nos polos. Então, há muito tempo, muito tempo atrás, alguns especialistas acreditavam que ela poderia ter uma superfície plana, mas, né, isso aí já foi descartado e a Terra não tem nada de superfície plana, certo? Ela é esférica, ok? Então, geoide é o nome que é utilizado para descrever esse formato arredondado. O nome correto, né, aí é geoide. Esférico também está correto, né, mas o nome mais conhecido é esse formato geoide, porque ele tem esse formato arredondado, como eu já falei, e nos polos é ligeiramente achatado, ok? Então, vamos ver um pouquinho aí. Então, nós sabemos que na superfície terrestre, né, estão os elementos que garantem a existência e a vida. Quais são esses elementos? Água, gases, rocha e minerais. São os elementos essenciais para a nossa sobrevivência, certo? Então, aí é encontrada na superfície terrestre. Vamos lá. E aqui vocês observam, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui vocês observam, né, a localização, aí o sistema solar. Vocês observam aí um pouquinho do sistema solar, certo? E aí vocês conseguem observar a Terra, o Sol, os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Netuno, Urano, Saturno. Então, observa um pouquinho, certo? Que essa localização, né, do sistema, essa questão do sistema solar, favorece a localização do planeta Terra, favorece a existência e desenvolvimento de diferentes formas de vida. Então, no planeta Terra é o único planeta conhecido com essas características, da representação artística para fins didáticos sem escala. Então, o planeta, a superfície do planeta está em constante transformação pela ação da natureza e pela ação humana. Então, o planeta, né, ele sempre vai estar em modificação, porque vocês sabem, né, vocês estudam sobre isso,
que o homem, né, a própria natureza, ela se transforma sozinha, assim, né, os eventos naturais, os fenômenos naturais existentes, e vai acontecendo as transformações. E o próprio homem, né, que também tem toda essa questão de transformar, né, de transformação da natureza, são as ações dos seres humanos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. São os movimentos que vocês estudam há muito tempo, viu, minha gente? Movimento de rotação e movimento de translação. São os movimentos que a Terra realiza. Então, o movimento de rotação é um movimento muito conhecido. É um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Lembra daquela fala, em torno de si mesmo? Então, é um movimento de rotação. Então, ele vai durar quanto tempo? Ele vai durar, né, aproximadamente 24 horas. E, precisamente, ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? Mas aí nós aproximamos em 24 horas. Então, esse movimento que a Terra realiza, ele realiza em torno de si mesmo, certo? E dura quanto tempo? E dura 24 horas, ok? Aí, qual a principal consequência do movimento de rotação? A sucessão de dias e noites, certo? Em determinado momento, enquanto a face do planeta Terra é dia, pois está sendo iluminado pelo Sol, na outra face oposta é noite. Vocês já ouviram falar? Ah, por exemplo, é dia no Brasil, é noite no Japão? Sim, então esse movimento é um movimento de rotação, né? O movimento lá, certo? Que a Terra realiza ao redor de si mesmo e dura 24 horas. Por isso que em alguns lugares é dia, outros lugares é tarde, meio-dia, outros lugares é noite, outros lugares é o entardecer. Então, aqui ele tem, no livro de vocês tem um exemplo, né? Essa sequência do movimento do aparente do Sol. Na primeira imagem, 7 horas, na imagem do meio, 12 horas, e na terceira imagem, 17 horas. E aí vocês observam que isso aí é determinado pelo movimento de quê? De rotação. A Terra vai girando, então, em um determinado momento, vai estar dia e outro determinado lado do planeta vai estar Sol. Vamos ao próximo. Movimento de translação. Esse é ótimo. É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, certo? Então, esse movimento, ele aproximadamente, né, ele completo dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Então, ele tem aí, certo, um restinho de horas que sobra. Então, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Então, vocês observam que sobra alguns horários aí, ok? Então, esse horário que sobra é quando nós calculamos esse horário, por exemplo, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos, nós aproximamos em 6 horas. Quando nós calculamos essa sobra de 6 horas, de 4 em 4 anos, então 6 horas que sobram em cada ano, multiplicado por 4 dá quanto? 6 vezes 4 dá 24. Então surge o quê? O ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano que o mês de fevereiro é acrescentado mais um dia no mês de fevereiro, que foi essa sobra do movimento, né, da duração do movimento de translação. Recapitulando, o movimento completa 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos. Então, 365 dias, um ano. Beleza? Aí sobrou que é aproximadamente 6 horas. 6 horas. Eu multiplico por 4, que é o chamado ano bissexto. O ano bissexto só acontece de 4 em 4 anos, porque essas 6 horas é multiplicada por 4. 6 vezes 4, 24, que acrescenta um dia no mês de fevereiro. Acredito que agora ficou bem legal, bem claro, ok? Então, esse é o movimento de translação e é o movimento que a Terra realiza e dura um ano, certo? Então, a distribuição desigual da luz e calor do Sol
nos dois hemisférios norte e sul, ao longo do ano, resulta nas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Quem tem início nos equinócios e solstício. Essa variação se deve principalmente à inclinação do eixo terrestre, associada ao movimento de translação. Aí vocês vão observar agora na imagem. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês a imagem, certo? Que fala um pouquinho sobre as estações do ano e quando ela se inicia. Então, aqui nós observamos, olha, uma parte do planeta vai estar, por exemplo, a primavera. Então, 20, 21 de março, início da primavera no hemisfério norte. Início do outono no hemisfério sul. Então, vocês observam que sempre vai acontecer essa questão de que em um hemisfério vai estar um tipo de estação e no outro hemisfério outro tipo de estação. Porque aqui, ó, 20 e 21 de junho, início do verão no hemisfério norte, início do inverno no hemisfério sul. Então, por exemplo, nós estamos no inverno, né? Iniciou 21 de junho, né? Iniciou 21 de junho. Então, independente, às vezes inicia dia 20 ou dia 21 de junho. No hemisfério sul, nós estamos no hemisfério sul, então nós estamos no inverno, estação do ano, inverno. Mas no hemisfério norte, qual é a estação do ano? Aí vocês observam aqui, ó, deixa eu grifar aqui para vocês, para ficar bem interessante. Pronto. Aqui, ó, no hemisfério sul, nós estamos no quê? No inverno. Beleza? E no hemisfério norte, eles estão no verão. Então, por exemplo, no Brasil está inverno, nos Estados Unidos, que fica no hemisfério norte, está verão. Porque muitas pessoas viajam para os Estados Unidos no mês de junho, por causa da estação do ano, que lá está verão. Porque viajar para os Estados Unidos no inverno é muito complexo, porque as temperaturas são muito, muito baixas. Então, por isso, as pessoas escolhem viajar para os Estados Unidos, né, no momento que é inverno no Brasil, que lá é verão. Então, é mais tranquilo, né? Mais confortável viajar nesse momento, porque você não vai ter que, né, sofrer consequências das temperaturas baixas. Ok? E assim sucessivamente. Dia 22 ou 23 de setembro, início do outono no hemisfério norte, início da primavera no hemisfério sul, 21, 22, 23 de dezembro, início do inverno no hemisfério norte, início do verão no hemisfério sul. Então, assim, vai dando continuidade, certo? Vai dando continuidade, e aí, sempre que vai ter no hemisfério sul, vai ser uma estação, no hemisfério norte será outra estação, por causa da questão do movimento e rotação, certo? Deixa eu passar aqui. Movimento de rotação não, perdão, movimento de translação, porque é o movimento que a Terra realiza em redor do Sol. E aí, em um momento, vocês observam aqui as imagens. Essa parte, 20 ou 21 de março, vocês observam que essa parte aqui está bem, né, bem exposta ao Sol. Então, em outra parte aqui, 22 e 23 de setembro, vocês observam já um posicionamento, né, com menos intensidade de radiação solar. E aqui nós temos as zonas térmicas. Então, essas zonas térmicas são as inclinações, né, a intensidade, né, que a luz e o calor chegam na superfície terrestre. Então, vocês observam que a Terra, né, vocês já sabem, tem esse formato aí geóide, né, arredondado, meio achatada nos polos. E aí, nem toda a região consegue receber a mesma intensidade de calor no mesmo tempo, no mesmo momento. Não consegue receber. Então, essas zonas térmicas, elas vão estar com a radiação solar, principalmente nas áreas mais centralizadas. Então, por exemplo, a zona tropical é formada pelas áreas entre a linha do Equador e os trópicos. Elas recebem grande quantidade de calor e são muito iluminadas. Dos trópicos até os círculos polares estão as zonas temperadas do sul e do norte. Nas zonas polares, os raios solares atingem a superfície de maneira muito inclinada.
E por essa razão, a quantidade de calor recebida é menor durante o ano. A formação de calotas de gelo próxima aos polos norte e polo sul. Então, essa radiação solar, ela vai estar localizada principalmente nas regiões mais centralizadas, então, as zonas térmicas. Por que que aqui, pronto, as zonas térmicas. Nessa região aqui mais centralizada, vocês observam que está de laranja, zona tropical, correto? Então, aqui parte de laranja, zona tropical. Essa parte mais amarelinha tem zona temperada norte e zona temperada sul. E a lilás, zona polar antártica e zona polar ártica. Então, falando sobre a radiação solar, falando sobre as zonas térmicas, então, a radiação solar, ela vai vir com grande intensidade aqui, ó, nessa região, certo? Centralizada. Aqui na linha do Equador, nos trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer. Então, qual é a zona que vai receber maior radiação solar no globo todo, no planeta todo? A zona tropical, essa zona onde está centralizado aí, ok? Então, essa parte que está de laranja, que eu grifei para vocês, são as localizações que vão ter as temperaturas mais altas de todo o globo terrestre. E aí nós percebemos, por exemplo, no nosso Brasil, a floresta amazônica, ela está localizada aí, né? A linha do Equador corta a floresta, né? Então, como a linha do Equador corta a floresta, a temperatura lá é bem alta. Então, a temperatura alta significa o quê? Então, a zona tropical, né, está recebendo uma radiação solar muito grande. Ah, mas professora, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, ela não recebe radiação solar? Ela recebe sim radiação solar, com menos intensidade do que a zona tropical. E a zona polar ártica e a zona polar antártica, ela recebe uma pequena quantidade de radiação solar. Por isso que são regiões mais frias. Então, na zona tropical, regiões quentes. Na zona temperada do norte e na temperada do sul, são regiões que têm uma temperatura mais amena, né, mais baixa. E zona polar ártica e zona polar antártica, e aí sim, aí eu digo para vocês, as temperaturas são baixíssimas, ok? Por quê? Por causa dessa questão, dessa frequência da radiação solar. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu passar, vamos lá. Estações do ano. Então, vou passar bem rápido. Estações do ano, vocês sabem, verão, outono, né, primavera, inverno. Então, verão, os dias são mais quentes e longos, né? Isso é consequência de quê? Maior tempo de exposição dos raios solares. E as noites são mais curtas. Prestem atenção que no verão, para anoitecer, demora mais tempo. Então, dá 6 horas e o dia ainda está claro no verão. Quando é no inverno, 4 horas da tarde, começa a cair, então o sol já vai desaparecendo, temperatura já caiu, e aí lá vem a chuva, pronto. Consequentemente, os dias, né, são mais curtos, as temperaturas são mais baixas. Então, como eu falei já, no inverno a temperatura do ar é mais baixa, faz muito frio, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. E tudo é razão de quê? Dessa exposição dos raios solares. No outono e na primavera, as temperaturas elas se tornam amenas, né? Então, mas os dias eles são mais tranquilos. O dia e a noite têm a mesma duração, já que a iluminação é igual nos dois hemisférios. Então, no verão, dias mais longos, em noites mais curtas, no outono e na primavera as temperaturas são amenas e os dias e a noite têm mais ou menos a mesma duração. E o inverno, né? O inverno a gente já sabe, são mais frios, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Aqui, pronto. Observem a imagem, né? Vocês observam o quê? A letra A é característica de quê? Da primavera. O B, do verão. O C, do outono. E o D, do inverno. Então, primavera e outono. Tá aí A e C. Verão e inverno, B e D.
Fusos horários. Então, o que são esses fusos horários, né? Por que aconteceu esses fusos horários? Por que surgiu esses fusos horários? Então, os fusos horários, eles surgiram para facilitar, né, as relações políticas e comerciais entre os países e o deslocamento de pessoas do globo, né, pelo globo, e outras atividades das sociedades. Então, essa questão dos fusos horários são as faixas, né? O globo terrestre ele foi dividido em 24 faixas. Cada faixa corresponde a 15 graus, né? Segundo a longitude. E cada uma dessas faixas corresponde a uma hora, que é chamada de fuso horário. Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Aqui no planisfério, no livro de vocês, está aí na página 53. E aí vocês observam que o globo é dividido em gominhos. Eu gosto de brincar com meus alunos. Tem a tangerina. Pronto, a tangerina não é um monte de gominho. Compare a tangerina como se fosse o globo. E aí vocês observam que nas tangerinas cada um gominho. Então, o planisfério em fuso horário, o globo dividido em gomos. Cada gominho equivale a 15 graus. E 15 graus de cada gominho equivale a uma hora. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, deixa eu pegar aqui o lapisinho para eu grifar. Pronto, se eu estou aqui no Brasil e eu vou, né, para qualquer localização aqui, certo? Nesse globo. Colocar aqui nessa localização. Pronto. Eu vou aqui para essa localização. Tem o seu saia do lado oeste para leste. Aí eu vou contar, cada gominho equivale a uma hora. Uma, duas, três, quatro, 5, 6. Então, eu vou estar aqui, se vamos dizer que aqui seja uma hora, e então, a mais 5 gominhas, eu vou estar, né, essa localização aqui vai ser 5 horas da tarde. Então, se no Brasil é uma, essa localização aqui será 5. Então, lembram dessa questão, lembram que vocês já ouviram falar, lembre da Copa. Muita gente teve que assistir jogo de madrugada. Por quê? Por causa do fuso horário. O fuso horário é diferente, o horário é diferente daquele local. Então, por exemplo, no Brasil, vamos dizer que seja 7 horas, certo? E, por exemplo, no Japão, vamos dizer que no Brasil seja 7 da manhã. No Japão vai ser o quê? 19 horas. Certo? Então, vai ter o quê? Um fuso horário é diferente. Isso é um exemplo. Vamos dizer que na China, né, que tem os fusos horários, aí uma média de 12 fusos horários diferentes. Então, vamos na China. 8 da manhã, na China vai ser mais ou menos 7, 19 horas da noite, 8 horas da noite. Então, são fusos horários bastante diferentes. E o fuso horário, se eu pego do lado oeste para leste, eu aumento uma hora. Se eu pego do lado leste para oeste, eu diminuo uma hora. Então, como eu falei, os gominhos da tangerina. Cada gominho equivale a uma hora, certo? E aí, esses fusos horários, eles servem, né, para ter essa questão nessa localidade. Então, algumas áreas vão ter horas adiantadas e alguns locais horas reduzidas. Então, pessoal que faz viagem, né? Tem pessoas que sentem muito complexo, porque sai do Brasil, é um horário, chega lá no outro país, já é outro horário diferente. Então, às vezes, o organismo ele demora um pouquinho para se adaptar a essa questão de horário, né? Então, o fuso horário tem essas complexidades. Estrutura interna do planeta. Então, a estrutura interna do planeta, o interior da Terra, é muito pouco conhecido. Por quê? Porque tem temperaturas altíssimas. Existe muita dificuldade em alcançar suas camadas mais profundas. Então, escavações, sondagem no interior do planeta chegam apenas a 13 quilômetros de profundidade. Enquanto o raio da Terra, essa distância mede aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, as escavações e sondagens chegam a 13 quilômetros, mas o raio da Terra chega aproximadamente a 6.400 quilômetros. Então, é muito complexo a gente
saber, né, conhecer o interior da Terra. Vou mostrar para vocês algumas camadas, né? A Terra, ela é formada por 3 camadas principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E aí vocês observem agora, né, a crosta terrestre, e vocês observam aí essa camada aqui. Deixa eu pegar aqui o meu lápis. Pronto, vocês observam aqui essa camada de azul, né, a crosta terrestre, e aí vocês observam o núcleo, essa parte aqui do meio, certo? Essa parte amarelinha. Aí nós temos o manto, né, o manto superior, o manto inferior. Então, nós temos aí o manto. Então, crosta terrestre, o manto e o núcleo. O manto ele é dividido em manto inferior e manto superior. Então, a crosta terrestre é a camada externa, né? Formada por quê? Por rochas e minerais. Ela é também chamada de litosfera. Então, ela é considerada a camada mais fina e a mais importante para os seres vivos, pois a vida se desenvolve sobre ela. Então, ok? Essa crosta terrestre, ela também é dividida em duas. Ela tem duas espessuras diferentes: a crosta oceânica e a crosta continental. Né? A crosta oceânica, ela situa-se onde? Abaixo dos oceanos e mares. E a crosta continental, mais espessa que a oceânica, fica acima do nível das águas, formando o quê? Os continentes e ilhas. Então, o que é terra é a crosta continental, continente. Crosta oceânica, que fica abaixo fica abaixo dos oceanos. Manto, a camada intermediária, né, ela situa-se entre a crosta e o núcleo, dividem-se também em duas partes: manto superior e manto inferior. E o núcleo é o centro da Terra. É composto principalmente de ferro e níquel, apresenta temperatura muito elevada, cerca de 6.000 graus. Então, está aqui um pouquinho, né, da Terra por dentro. E agora nós vamos para onde? Onde nós vamos para a nossa atividade. Lembrando que vocês devem entregar, não precisa mais tirar foto e mandar para o seu professor. Eu coloquei aqui, mas vocês devem entregar ao seu professor na outra semana, certo? Ele vai dar um visto, ele vai fazer lá, né, o acompanhamento dele. E aí nós vamos aqui a primeira questão: por que a superfície da Terra é iluminada e aquecida de forma desigual pela energia solar? Aí vocês já sabem, minha gente, porque a Terra tem forma esférica e o eixo é inclinado. Então, por isso que a radiação solar ela vai pegar na parte mais centralizada. Nas partes dos polos, ela não vai ter, né, ela não vai conseguir pegar com tanta intensidade por causa dessa inclinação. Pronto, em relação ao redor do Sol. Vamos para a próxima questão. Explica o fenômeno conhecido como movimento aparente do Sol. Trata-se do movimento que o Sol parece fazer ao longo do dia, né, nascendo aproximadamente a leste e se pondo aproximadamente a oeste. Na realidade, porém, esse movimento é aparente, pois é a Terra que se move. Isso acontece em virtude do movimento de rotação do planeta que ocorre de oeste para leste. E nós temos a última questão. Durante as comemorações do Ano Novo, muitas imagens compartilhadas na internet abordam o fato de a passagem do dia 31 para o dia 1º de janeiro acontece no Japão, na Austrália ou na Nova Zelândia, entre 11 e 15 horas antes do ocorrer do Brasil. De Ano Novo na Austrália. Que movimento da Terra é responsável pela unidade de tempo denominada como ano? Movimento de quê? De translação. Lembra aquela questão que em algumas localizações vai ser um horário, em outra localização vai ser outro horário. Então, daí é o movimento de translação. E nossa aula vai ficando por aqui, né? Se cuide direitinho, acompanhe todas as aulas e até a próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço. Fiquem com Deus.